Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 28 de março de 2025, iremos destacar o retorno do Campeonato Brasileiro, tão esperado Brasileirão, que tem a sua primeira rodada neste final de semana. E é claro, os nossos analistas já postos Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Robinson Lessa em Penedo, Alagoas e Fernando César em Curitiba, no Paraná, cada um irá abordar duas partidas desta primeira rodada. E é claro, irei passar também os demais jogos que abrem a competição mais importante do Brasil. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola e sem perder tempo eu vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, o Campeonato Brasileiro, como eu disse na abertura do campeonato, a competição mais aguardada do país, tem o seu retorno, o seu início, melhor dizendo, neste final de semana. E você vai analisar justamente dois jogos, dois clássicos do Brasil, Flamengo e Internacional no Maracanã e o Fortaleza recebendo o Fluminense nesta primeira rodada. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, Júnior, Fernando, Robinson e seguidores da Resenha da Bola. Primeira rodada do Brasileirão Série A com clássicos tradicionais na saída. No Maracanã, o Flamengo de Felipe Luiz receberá o Internacional de Roger, em duelo de previsível equilíbrio, dado o crescente desempenho das equipes neste começo de temporada. O rubro-negro carioca campeão da Supercopa da CBF e do Estadual. O Colorado vencedor do Gauchão, ao impedir o 8º título consecutivo do arquirrival Grêmio Porto-Alegrense. Felipe Luiz segue as voltas com lesões no elenco, algumas de longa data, como as de Pedro e Matias Vinha, outras mais recentes e repetidas, como as de Arrascaeta, no jogo do Uruguai contra a Argentina, e Danilo, embora com possível retorno de Bruno Henrique e a provável escalação de Gerson, advindo de desconforto muscular na seleção contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Embora conte com uma variedade de opções, o treinador do Flamengo, como faz habitualmente, deixa para os momentos pré-jogo o anúncio de sua equipe, notadamente na formação de meio-campo e ataque. Já no Inter, Roger C. Vitor Gabriel, lesionado desde o estadual, dispõe de algumas salutares disputas por posição que já indicam a equipe para esse sábado. Rocher, Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabé, Fernando, Gabriel Carvalho e Bruno Henrique ou Thiago Maia, e Wesley, Alan Patrick e Ener Valencia. Já o Fluminense de Mano Menezes irá à capital cearense para enfrentar o Fortaleza, recém-saído de 2 derrotas. No fim de semana passado, a perda do campeonato estadual para o Figadaul, adversário Ceará Sporting. E nessa última quarta, a surpreendente derrota em casa pelo Nordestão para o CRB de Maceió por 1-0. Tricolor carioca em processo de rearrumação poderá contar com a estreia do paraguaio Luzcano, ex-Libertad de Assunção, mas em princípio Mano mandará a campo Fábio Samuel Xavier, Inácio, Thiago Silva e René, Otávio e Martinelli, Canóbio, Lima, Assis e Cano. John Arias, face ao desgaste de 2 compromissos pela seleção colombiana nas eliminatórias, deverá começar no banco. Em casa, o Leão do PC de Juan Pablo Voivoda tentará reabilitar-se dos 2 recentes insucessos. Com essa provável equipe no Castelão, João Ricardo, Mancuso, Otinga, Ávila, Tite e Bruno Pacheco. Paul Fernandes, Pochettino e Martínez, Marinho, Lucero e Moisés.
Dois bons duelos que podem ser acompanhados na íntegra pelo torcedor nesse sábado 29. Fortaleza e Fluminense, 18 horas, e Flamengo e Inter, 9h30 da noite, Antônio Júnior. Legal, o Antônio Manuel Góes analisando esses dois jogos, dois clássicos do futebol brasileiro. Na verdade, um final de semana com grandes jogos, né? E você analisando aí o Flamengo, campeão da Copa do Brasil ano passado, campeão da Recopa, na final com o Botafogo, campeão estadual, enfim, esse ótimo trabalho do Felipe Luiz, né, contra o Internacional, do Roger Machado, que fez um bom campeonato de reação no ano passado. E o outro jogo é o Fluminense indo até Fortaleza, indo até o Ceará, encarar o Fortaleza, que não vive um momento bom. O Fluminense ficou marcado, aquele jogo com o Flamengo no estadual, foi totalmente dominado, não vive o seu melhor momento, mas com certeza, campeonato brasileiro ainda mais clássico, meu amigo, não tem essa, né? Teremos jogo, teremos disputa com toda certeza. E aí eu vou dar um pulo agora até Penedo, Alagoas, nordeste do Brasil. Robinson Lessa, você já analisando também um clássico que nos últimos anos passou a ter uma maior rivalidade, o Palmeiras contra o Botafogo, e também o Bahia, que se reforçou muito bem aí para essa temporada, contra um Corinthians campeão paulista, né? Na noite dessa última quinta-feira, a empatar em 0x0 com o Palmeiras, havia vencido o primeiro jogo, jogando na casa do adversário, o gol do Yuri Alberto, 1x0, campeão após 6 anos sem conquistas do Paulista. Ou seja, dois grandes jogos também, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para conversarmos sobre a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, mais especificamente dois confrontos, um deles envolvendo Palmeiras contra o Botafogo, que é o atual campeão nacional e continental, diga-se de passagem, e o outro envolvendo o Sport Clube Bahia contra o Sport Clube Corinthians Paulista. O primeiro duelo entre alviverdes e alvinegros será disputado no Allianz Parque, em São Paulo. Já o confronto envolvendo tricolores e alvinegros acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Campeonato Brasileiro começa sob certa desconfiança do torcedor nacional, extremamente decepcionado e frustrado com a performance da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas, uma competição medíocre que só serve para definir quem não vai à Copa do Mundo, porque 60%, 60%, 70% tem vaga garantida, e o Brasil está em 4º lugar. Pasmem, senhoras e senhores. A nível continental, selecionado verde e amarelo é o 4º lugar. Mas nós não estamos aqui para falar sobre o selecionado canarinho, e sim sobre esses jogos. Eu começaria o duelo da capital paulista, Palmeiras e Botafogo. Promete realmente ser dos mais equilibrados, promete ser de boa qualidade técnica e promete atrair grande público à Arena do Palmeiras. Eu acredito que o Botafogo, apesar da gente levar em consideração o fato de ter sido campeão brasileiro e campeão continental no ano passado, o Botafogo precisa evoluir muito para brigar por títulos nesta temporada, porque perdeu peças importantíssimas como Thiago Almada, Tiquinho Soares, que era reserva, mas de qualquer forma era uma alternativa, Luiz Henrique, que era um jogador que desequilibrava, Júnior Santos, da mesma forma, enfim. O alvinegro da Estrela Solitária, pasmem, mais uma vez, sequer chegou às semifinais do Campeonato Carioca. Então, realmente é preocupante. O Palmeiras, eu acredito que entra com ar de favorito, mas também não é nenhuma Brastemp, tá? Vem aí titubeando, ainda precisa entrosamento maior entre os novos contratados e dentre eles o Vitor Roque. Já no duelo de Salvador, o Bahia
vem vivendo uma bela temporada, tá? Sob o comando do Rogério Ceni, vem protagonizando, vem acumulando, melhor dizendo, vitórias, conquistas, quer seja no Campeonato Baiano, onde sagrou campeão, quer seja na Copa do Nordeste, onde lidera o Grupo B, mesmo com um jogo a menos, e vai enfrentar o Corinthians. Corinthians que vive aí um começo de 2025 ainda sob desconfiança, né? Terminou em alta, 13, 14 jogos invicto no Brasileirão do ano passado, saiu da zona do rebaixamento para brigar pelo título, ou brigar pela vaga na Libertadores, acabou conseguindo na pré-Libertadores, mas esse ano aí está realmente deixando um pouco a desejar. A expectativa, não sei se é por conta de ter sido criada uma expectativa muito grande, tá? E o time ainda segue devendo. O Memphis Depay ainda não está conseguindo repetir, nem ele nem o Rodrigo Garro, as grandes atuações do ano 2024, e por conta disso, uma certa desconfiança. Ligeiro favoritismo, no nosso humilde modo de entender as coisas, do tricolor de aço da Boa Terra. Os 2 jogos serão realizados no domingo, e acredito que os 2 jogos contarão com a presença de um público mediano para bom, não sendo maior por conta da frustração dos desportistas canarinhos com o nosso selecionado verde e amarelo. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima, pessoal. Pois é, Robinson Lessa, e você também dando pitaco aí sobre a seleção brasileira. Agora a pergunta é a seguinte: qual foi a última grande partida, ou pelo menos, né, vamos pegar mais leve, minimamente aceitável da seleção do Brasil nos últimos 2 anos, vamos colocar assim? Alguém se lembra? Vá lá nos comentários e dê a sua opinião também sobre a seleção brasileira do Dorival Júnior, que está realmente com os dias contados no comando da seleção brasileira. E falando, é claro, né, meu caro Robson, desse Palmeiras e Botafogo que promete, e o Bahia e Corinthians também, outro grande jogo nessa abertura do Campeonato Brasileiro. Mas Fernando César em Curitiba, no Paraná, você analisando o Grêmio porto-alegrense, vice-campeão estadual, perdeu para o Inter após 7 anos de conquistas seguidas contra o Atlético Mineiro, campeão mineiro. E o outro jogo, o Vasco da Gama, com seus problemas, recebendo o Santos, que tem o Neymar, que voltou, jogou bem em alguns jogos, se lesionou, teve aquela questão do carnaval, foi chamado para a seleção e foi cortado. Meu caro Fernando César, quero lhe ouvir, um abraço. Olá, Júnior, olá, meus amigos da resenha. E o final de semana marca a largada do Campeonato Brasileiro. Competição mais importante para nós, porque acompanhamos as grandes equipes do futebol brasileiro, principalmente na Série A. E eu tenho aí a incumbência de acompanhar 2 partidas bem interessantes. Já no sábado, jogando às 18h30 na Arena do Grêmio, o confronto entre Grêmio e Galo, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio que tenta apagar exatamente a imagem que ficou empanada e sem brilho nesse último campeonato gaúcho, onde a equipe, o seu tradicional rival, o Internacional, realmente teve um desempenho de braçadas, como a gente costuma dizer, e o Grêmio não foi bem no campeonato estadual. Tenta, sob o comando do técnico o Gustavo Quinteiros, realmente recuperar aí a sua imagem. Por outro lado, o Galo, que tem aí a volta do técnico Cuca, um velho conhecido nosso, que costuma se dar bem pelo futebol mineiro, principalmente pela equipe do Galo, ele que vem aí para substituir o Gabriel Milito, que deixou o cargo. A equipe do Galo tem aí grandes novidades, principalmente no seu ataque, no meio eu destacaria aí o Gabriel Menino para o meio de campo, o Rony, um atacante muito interessante, que brilhou muito
aqui pelo futebol paranaense, quando defendeu a equipe do Atlético Rubro-Negro, o Furacão, e no próprio Palmeiras ele teve bom desempenho também. A sua saída do Palmeiras foi devido à aposta justamente no Paulinho, o jogador que era, ao lado do Hulk, o grande destaque nessa equipe do Galo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Atlético, eu vejo um jogo muito difícil para o Grêmio, mesmo contando com o apoio da sua torcida. E no domingo, outro jogo interessante que chama a atenção, Vasco e Santos, marcado para as 18h30, o Santos com o desfalque da sua estrela maior, o Neymar, que vem aí se recuperando de um problema muscular. A previsão é que ele só vai estrear no outro final de semana e não deixa de ser realmente um grande desfalque para a equipe do Peixe, que terá o Vasco da Gama e que tem aí uma boa base na equipe do Vasco, principalmente contando desde a meta com Léo Jardim, que é um goleiro que realmente impõe muito respeito. Tem aí o Tietê e o Coutinho como jogadores de criatividade e até de finalização, que realmente são bem interessantes. E no ataque, além do Nuno Moreira e do Ryan, para mim o maior cabeceador que atua no futebol brasileiro, realmente o gringo Vegete. É um jogador muito interessante e bolas altas com ele mesmo, ele realmente resolve por esse setor. Vamos aguardar, acho sim. E tendo aí essa base e retornos de jogadores importantes que conseguiram recuperação para a equipe do Vasco, meu caro Júnior. Legal, meu caro Fernando César, em Curitiba, no Paraná, o Vasco da Gama, né, o Grêmio jogando com o Atlético Mineiro, né, e o Vasco do Fábio Carille jogando contra a equipe do Santos, do português Pedro Caixinhas. Agora, complementando essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teremos confrontos que, inclusive, marcam o retorno, né, a primeira vez de uma equipe e o retorno de outras à Série A do Brasileirão. Teremos a equipe do Cruzeiro recebendo o Mirassol que foi promovido, né, da Série B para a Série A. No outro confronto, Juventude retornando à Série A, encarando o Vitória, que começou muito bem o ano, estava invicto até pouco tempo atrás. No outro confronto, São Paulo, né, boa equipe do São Paulo, recebendo o Sport também, voltando para a Série A. E o Red Bull Bragantino, que ficou ameaçado ali, conseguiu se manter na Série A na última rodada do Brasileirão de 2024, recebendo o Ceará, outra equipe promovida, outra equipe que retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no domingo iremos fazer uma edição do PB Desporto Especial, analisando esta primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e eu conto com você lá, né, para dar aquela força. Vamos fazer uma análise geral dessas partidas que marcam o retorno do Brasileirão. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!